A gente vai aprender aqui agora mais uma ferramenta de análise de circuitos, que é o chamado princípio da superposição. Ele serve justamente para a gente fazer análise de circuitos dessa forma. Esse circuito aqui, por exemplo, esse circuito que está aqui, né, sendo apresentado aqui nesse desenho, que é através do exemplo 4.3 do livro do Alexander e do Sádico, ele poderia ser feito através de outras ferramentas, análise nodal, análise de malhas, poderia ser feita a partir de simplificação de circuitos, enfim. A gente vai resolver esse circuito, a gente vai fazer a análise desse circuito aqui agora a partir do princípio da superposição. Do que se trata esse princípio da superposição? Basicamente é o seguinte, ele fala que a tensão ocorrente em um elemento específico, ou seja, se a gente considerar, por exemplo, esse resistor de 4 ohms, a tensão que incide sobre ele e a corrente, por exemplo, que incide sobre ele, ela pode ser avaliada da seguinte forma. Eu posso considerar isso aqui através da soma das tensões ou da soma das correntes, no caso, naquele mesmo elemento, se eu desconsiderar cada uma das fontes, ou seja, se eu considerar isoladamente cada uma das fontes. Isso significa o quê? Olha só, considerando esse meu primeiro circuito, tudo bem? A gente poderia fazer nesse caso aqui uma análise, por exemplo, olha só, considerar aqui, olha, deixa eu colocar de cor diferente, eu falar que aqui, olha, eu nesse circuito de cá, eu desconsiderar a minha fonte de tensão. Se eu desconsiderar essa fonte de tensão e fazer a análise do meu circuito, por exemplo, eu vou ter aqui uma tensão V1 e aqui, olha só, eu vou ter passando aqui uma corrente, vou colocar de outra cor aqui, vou ter passando aqui uma corrente I1, por exemplo, certo? De forma semelhante, se eu fizer a análise desse mesmo circuito, desconsiderando essa fonte de corrente do lado de cá, e eu encontrar uma fonte V2 aqui, uma tensão V2, e encontrar ali também uma corrente I2, que está passando aqui, olha, o princípio da superposição fala para a gente que é o seguinte, olha só, essa corrente I do meu circuito inicial, que tem as duas fontes, ela pode ser encontrada através da soma de I1 mais I2. Deixa eu colocar mais embaixo aqui. Certo? E a tensão V, que está nesse mesmo componente, ela pode ser encontrada a partir da soma de V1 e V2, dessa forma. Então esse seria o princípio da superposição. Basicamente é o seguinte, agora é importante a gente entender que para desconsiderar, do jeito que a gente fez aqui, olha, desconsiderar essa fonte de tensão, desconsiderar a fonte de corrente, como que a gente faz? Olha só, no caso de fontes de tensão, qual que é o procedimento? No local onde tem a fonte de tensão, a gente vai substituir aquilo ali, olha só, por um curto-circuito. Ou seja, a gente vai desconsiderar aquela fonte de tensão e vai falar que ele como se tivesse um cabo. O processo que a gente está falando, que a gente está fazendo, a gente está curto-circuitando aqueles dois terminais. A gente está curto-circuitando aqueles dois terminais. No caso da fonte de corrente, o que a gente faz? A gente considera aquilo ali, olha, como se estivesse partindo aquele circuito, se a gente estivesse cortando aquele circuito. A gente está considerando aqui um circuito aberto. Um circuito aberto, que seria, então, o procedimento para fazer isso. Muito bem, então vamos fazer um exemplo justamente desse processo. Vamos lá. Considerando esse mesmo exemplo que a gente falou, o que a gente vai fazer aqui agora é redesenhar esse circuito em dois subcircuitos, onde no primeiro circuito eu vou desconsiderar, por exemplo, essa minha fonte de cá, e no segundo circuito eu vou desconsiderar essa fonte de cá. Começando então, vamos começar desconsiderando essa fonte. Então como que vai ficar o circuito? Como pelo fato dela ser uma fonte de tensão, isso aqui vai virar um curto-circuito. Então nós teremos um circuito que vai ter este formato aqui. Vai ter este formato aqui, ó. Tá aqui o meu resistor de 8. O meu resistor de 4 ohms. E aqui a minha fonte de corrente de 3 amperes. Lembrando que aqui, olha, então, aqui em cima era a tensão V, vai manter aqui uma tensão que a gente vai chamar de V1, certo? E nesse circuito de cá também, eu vou colocar aqui em vermelho,
Vou colocar aqui em marrom. Aqui também, por aqui, desce uma corrente, que eu vou chamar de I1, certo? De forma semelhante aqui, então, esse foi o primeiro circuito. Eu fiz desconsiderando, então, essa fonte. Essa fonte aqui, olha, de tensão, ela virou um curto-circuito daqui, olha. Ela estaria aqui, olha. Certo? Muito bem. De forma semelhante, eu redesenho esse circuito aqui agora, não desconsiderando a fonte de tensão, agora desconsiderando a fonte de corrente. Desconsiderando a fonte de corrente. Então, como que a gente faz? A gente vem do lado de cá, vamos desenhar esse circuito e aqui, olha só, a fonte de corrente vira um circuito aberto. Então, isso aqui vai surgir para a gente, isso aqui, a fonte de tensão se mantém, 6 volts. Aqui nós teremos, mantém o resistor de 8 ohms. Daqui para cá, mantém o resistor de 4 ohms. E aqui, olha só, a gente vai considerar um circuito aberto, ou seja, não vai ter passagem de corrente. Lembrando que aqui também, olha só, vai aparecer para a gente aqui uma tensão que a gente vai chamar de V2 e aqui uma corrente que nós vamos chamar de I2. Ou seja, pelo princípio aqui da superposição, para a gente descobrir que o I e o V desse desenho, basta a gente calcular cada uma dessas tensões, calculando V1 e V2, eu acho o V somando os dois. Mesma coisa vale para calcular a corrente. Eu consigo achar essa corrente I pela soma de I1 e I2. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui agora. Então passo aqui agora a resolver cada um desses circuitos que a gente encontrou de forma separada e depois calcular o valor de tensão solicitado. Então vamos lá. Resolvendo o primeiro circuito aqui, o que a gente faz? Olha só, a gente tem um paralelo desses dois resistores. Então vamos calcular a resistência equivalente aqui. A resistência equivalente aqui que vai ser um paralelo do resistor de 4 ohms com o resistor de 8. Isso aqui vai ser 4 vezes 8 dividido por 4 mais 8. Então isso aqui dá 32 dividido por 12, certo? Calculando isso daqui, vamos ver calculando isso daqui quanto que dá, que seria aproximadamente 2,7 ohms, ou seja, do jeito que eu tenho aqui, olha, eu teria um circuito então com esse formato aqui, olha. Tá aqui a minha fonte de corrente, 3 amperes, esses dois resistores aqui, olha, eles estavam em paralelo, a gente encontrou o que seria apenas um resistor de 2,7 ohms. Lembrando que a tensão que está aqui, olha só, perceba que a tensão que estava nesse resistor V1 é a mesma tensão que está no resistor V2. Aqui, olha, aqui em cima eu estou o mesmo potencial aqui em cima. Então, ou seja, V1 também estava aqui, olha. Então, aqui, olha, eu consigo encontrar V1 aqui, olha. Quem que vai ser V1? Basta aplicar a lei de Ohm aqui nesse meu circuito. Então, aplicando a lei de Ohm nesse circuito, nós teríamos que quem? Que V1 seria igual a quem? 3, que é a corrente, vezes a minha resistência, 2,7. V1, então, seria igual a, deixa eu abrir a calculadora, 3 vezes 2,7, isso aqui dá 8,1 volts. 8,1 volts. De forma semelhante, se eu quiser determinar aqui também a corrente I1, basta eu aplicar a lei de Ohm aqui, já que eu já tenho quem que é V1, basta a gente aplicar a lei de Ohm aqui, olha, quem que vai ser I1? I1 vai ser quem? A tensão que está ali, dividido pela resistência. Então vai ser 8,1, que é a tensão, dividido pela minha resistência de 4 ohms. Então nós teríamos que I1 aqui seria aproximadamente 2. 8,1 dividido por 4 dá aproximadamente 2. Deixa eu ver se tem alguma casa decimal aqui. 8,1 dividido por 4 dá 2,025. Vou colocar aproximadamente 2 amperes. Aproximadamente 2 amperes. Aqui faltou o volts. Aqui amperes. Resolvemos o circuito de cá. De forma semelhante, então, a gente vai resolver o outro circuito. Deixa eu colocar aqui uma separação aqui para não confundir. Então, ótimo.
Para a gente calcular a corrente 2 aqui, a gente precisa também achar a resistência equivalente. Aqui está em série, então mais fácil. A resistência equivalente ali vai ser a soma, né? Então a resistência equivalente que a gente tem aqui, olha, vai ser a soma dos dois. Então seria algo como se eu tivesse aqui um circuito aqui, então, onde eu tenho aqui a tensão de 6 volts. E aqui eu tenho uma resistência de 12 ohms. Lembrando que a corrente que passa todo nesse circuito, em todo esse circuito aqui, olha, vai ser a mesma corrente I2. Então, para calcular I2 aqui ficou simples. Quanto que vale I2? I2 aqui vai ser justamente 6 dividido por 12. Então, I2 vai ser igual a 0,5 amperes. Certo? 6 dividido por 12. De forma semelhante, então, para calcular V2, basta a gente aplicar a lei de Ohm, já que a gente já descobriu quanto que vale I2. V2 aqui, então, vai ser quem? R vezes I. Então, 4 vezes 0,5. Então, nós teremos que V2 aqui, então, foi igual a 4 vezes meio, dá 2 volts. Encontramos aqui agora o valor de V2. Para a gente aplicar aqui agora, então, o princípio da superposição, o que acontece? Para aplicar o princípio da superposição, o que a gente tem aqui? Olha só. A gente tinha que o V seria a soma de V1 mais V2. Então, vamos colocar isso aqui, olha. V seria igual a V1 mais V2. Então, aquele V desse circuito aqui, olha só, logo no início, vai ser justamente a soma desses V1 e V2 que a gente achou, que seria 8,1 mais 2. Então, V seria igual a 8,1 mais 2 volts. V seria igual a 10,1 volts aproximadamente. Aproximadamente porque a gente fez alguns arredondamentos aqui, né? E aplicando o princípio da superposição também, nós teríamos aqui o quê? Quanto que vale I? A corrente I aqui, olha, seria a soma dessas correntes I1 mais a corrente 2. Então, a corrente I vai ser a soma de I1 mais I2. Dessa forma, então, a gente teria que I seria quem? 2 mais 0,5. 2 amperes mais 0,5. Então, I seria igual a 2,5 amperes. Fechamos a análise do circuito aqui. Fechamos o exemplo da superposição.